Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos começando o programa número 242, programa destinado a iniciantes na área de informática. E temos já algumas dúvidas aqui bastante interessantes que foram mandadas pelo e-mail. O e-mail que você inclusive pode utilizar é o info@redeeldorado.com.br. E quando você mandar um e-mail para a gente, não se esqueça de, no campo assunto, incluir o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com um spam, tá bom? Agora, é gozado que o próprio pessoal aqui da Eldorado não, do Estadão, né, do Limão, manda e-mail para nós e não coloca Plug Eldorado. Quase que eu considerei que eles fossem... quase você mandou para lixeira, né? Tá quase certo. Que eu mandei para lixeira o próprio pessoal daqui, né? Mas tudo bem, nós temos algumas dúvidas aqui, uma, por exemplo, do Renato, certo, que foi mandada justamente através do Fale Conosco Limão. Diz: Pierluigi e Tarcísio, meu nome é Renato e eu gostaria de saber, por gentileza, como eu faço para gravar músicas online, desses sites que contêm músicas para ouvir. Para gravar no formato MP3, de maneira que eu possa salvá-las no meu computador. Certo. Existe algum programa gratuito e onde eu possa baixar para que eu possa gravar no computador e depois no CD, Muito obrigado pela atenção. Na realidade, teoricamente sim, né? Inclusive já existe até, se você entrar lá no site Intermática, www.intermatica.org e procurar Infodrops, você deve encontrar uma referência num dos infodrops feitos por mim, pelo Pierluigi, a um programa chamado Audacity. Esse Audacity é um gravador e editor de sons, e ele permite tanto gravar no formato WAV quanto no formato MP3. Claro que para você ter a possibilidade de gravar no formato MP3 diretamente, você precisa ter também aquele como é que se chama? Aquele programinha que inclusive é gratuito também, que é o módulo básico do... Bom, não estou lembrando o nome, mas se você instalar o Audacity, ele vai dizer qual é o nome desse programa. Sim. Daqui a pouquinho eu lembro dele. De qualquer forma, instalando o Audacity e configurando pelo próprio Audacity para que a entrada de som seja via linha e não via microfone, então todo o som que entrar no seu computador, que teoricamente estaria indo para as caixinhas de som, que é provavelmente esse som que você ouve quando você sintoniza virtualmente, entre aspas, numa dessas rádios ou desses sites que emitem som, a partir do Audacity você consegue gravar o som que está entrando em linha. Tá? Então a ideia seria essa: instalar o Audacity ou programa similar. Eu falo do Audacity porque ele é um programinha leve e absolutamente gratuito, é um freeware. E ele tem todos os recursos básicos para você poder gravar sons, tanto com a entrada via microfone, quanto a entrada via linha. Pois bem, então você configura o Audacity depois instalado para a entrada via linha. Então, todo e qualquer som que entrar pela linha, diretamente no computador ou pelo sinal de linha, o Audacity vai estar apto a capturar e gravar. Aí põe o Audacity para gravar, ele vai gravando. Ele vai gerando uma daquelas ondas de som, e depois você pode, inclusive, usando o próprio Audacity, separar nas músicas, né, fazer os cortes devidos e ir salvando pedaço por pedaço de acordo com as faixas ou com as músicas que você prefere, no caso, manter salvas. Tá? Então, acho que o Audacity é uma boa. Eu já fiz isso e deu certo. Tarcísio, aqui o José Eduardo de Souza diz o seguinte: por favor me ajude, vamos ver se a gente consegue. Antes de ouvir o programa de vocês no site do Moacir, o Moacir é justamente aquele deficiente visual que nos faz a gentileza de colocar à disposição os programas anteriores gravados no site dele. Depois a gente passa até o endereço. E quando eu via no site do Moacir, eu podia retroceder quando algo não era compreendido. Aí eu via novamente tudo bem. Agora, através do território Eldorado, não consigo essa função retroceder.
Ela não está habilitada? Ou sou eu que não estou sabendo operar meu notebook? Reparem, no dial está escrito retroceder. Eu acho que ela está... diz, e seria útil também para ouvir o programa Adega Musical na FM, sobre vinhos, Sei. com o Manuel. Eu acho que ela está desativada mesmo, né? Agora a gente alertar o pessoal, né? Vamos dar Às vezes ela nem está desativada, viu, Perlude? Às vezes ela não está devidamente configurada, só isso. E em alguns computadores isso pode acabar gerando algum problema, tá certo? Depende também do navegador que está sendo usado, coisa desse tipo. Por exemplo, eu não consigo entrar no território Eldorado com o Firefox. Antigamente conseguia, peguei uma outra versão do Firefox, agora não estou conseguindo mais. Só consigo pelo Internet Explorer. Aliás, é questão de configurar e ver se está faltando algum add-on, alguma coisa, né, nesse sentido. Tarcísio, nós temos agora aqui uma dúvida seríssima. Seríssima. Essa também chegou pelo e-mail info@redeeldorado.com.br. Chegou do Sérgio. De uma hora para outra, eis que de repente, sem que eu tivesse feito nada de especial, perdi acesso a algumas pastas. Basicamente, Documents and Settings, Cookies e algumas pastas subpastas, né, dentro da pasta Documents. Ao abrir o Windows Explorer, essas pastas, às quais não tenho mais acesso, aparecem marcadas com uma setinha, como se fosse um atalho, mas não são. É só clicar uma vez com o mouse e aparece uma janela de erro, local não disponível, nome da pasta, acesso negado. Nossa. Só eu uso o computador, eu sou administrador, não se trata de pasta na rede, o computador não está ligado em rede. Meu Windows é o Home Basic. O que eu faço? Existe alguma forma de reparar o Windows sem reinstalar? Meu Windows é original. Talvez algum arquivo corrompido? Por favor, se puder ajudar, eu agradeço muito. Um abraço, Sérgio. Olha, eu nunca vi um problema como esse. Esse acho que é o típico problema que a gente deve deixar no ar aí para algum ouvinte eventualmente palpitar. Então você que está ouvindo essa dúvida, né, repetindo sucintamente, o problema dele é que ele não tem mais acesso a pastas tais como Documents and Settings, Cookies e algumas outras pastas dentro da pasta Documents. Mesmo tentando abrir o Windows Explorer, essas pastas às quais ele se refere aparecem marcadas com uma setinha, como se fosse um atalho, mas na realidade não abre pasta nenhuma na hora que ele tenta abri-las, porque aparece a mensagem local não disponível. Tá? Acesso negado. Acesso negado. Pois bem, eu acredito que essas pastas por algum motivo devem ter sumido, mas algumas são pastas de sistema. Ou sumiram, ou de repente são pastas que foram travadas, foram trancadas, sabe-se lá como, né? Eu na hora não pensaria noutra possibilidade ou noutra alternativa a não ser tentar reinstalar o Windows sem o risco de perder as minhas configurações, porque a reinstalação do Windows, normalmente feita em cima da mesma versão, ela simplesmente repara os eventuais arquivos corrompidos que a versão instalada tem. Então eu instalaria por cima o Windows, né, já que você tem aí os CDs originais e tudo mais, eu acredito que seja talvez essa a melhor maneira, viu, Sérgio? Mas você mesmo pede aí, quem sabe, uma solução para esse problema que evite a reinstalação do Windows, né? Pois é, então se algum ouvinte, eu não estou tendo outra ideia, mas se algum ouvinte tiver outra ideia, por favor, info@redeeldorado.com.br é o nosso e-mail, pode mandar o seu palpite. Por enquanto o meu, Sérgio, é esse, é de reinstalação, até porque algumas pastas mencionadas por você são pastas criadas pelo próprio Windows, né? São pastas de sistema. Então eu acredito que se essas pastas sumiram sem que ninguém tenha mexido, deve ter ocorrido alguma corrupção de arquivo realmente. A Saula Yamamoto está fazendo um artigo sobre informática e educação. E ela queria acrescentar um comentário meu que eu devo ter feito aqui no programa. Só que ela não sabe meu nome completo. Eu já mandei um e-mail para ela, agora eu lembro. Eu já mandei um e-mail para ela com o nome completo. Tarcísio? Diga. Temos mais dúvidas aqui estranhas. E dicas muito interessantes. O Tony, da Micronews, diz o seguinte: outro dia ele precisava recorrer a uma multa.
e ele não sabia qual era digamos assim, o formalismo, né? Como redigir um recurso de uma multa, né? Eu, quando recorro a uma multa, normalmente não uso formalismo. Eu uso coisas, aliás, muito informais, né? Porque eu fico louco da vida quando eu sou injustamente multado. E uma das multas injustas que eu levei ao longo da minha vida, eu divulguei aqui pela rádio e, paradoxalmente, recebi muitos e-mails de solidariedade. É quando eu pisquei o farol para que um caminhão não atropelasse um cachorrinho. Lembra disso? Lembro. E fui multado porque o guarda achou que eu estava piscando o farol para avisar que tinha um guarda fiscalizando a rodovia, né? E o caminhão não atropelou o cachorrinho. Pelo menos essa parte positiva teve. Aí falou, bom, aí ele achou um site que ele está passando agora para os outros ouvintes, que está lá, modelo de carta, petições, requerimentos, Ele falou, achei fantástico, tem tudo lá. Que é o www.sitecontabil.com.br/modelos. Ah, eu já vi esse site, realmente é bastante interessante. Eu mesmo já, por algum motivo que eu não me lembro exatamente, mas eu já peguei algum modelo desse site. Algum modelo de conta, enfim, alguma planilha financeira, porque além dos modelos de petições, cartas e tudo mais, tem também planilhas, por exemplo, daquele tipo que você quer fazer aquele fluxo de pagamentos com amortização constante, o famoso saque. Então você põe lá o valor principal e quantas prestações, a taxa de juros, e ele dá a tabela. A tabela price, no fundo. Não é, não, o saque não é. O saque é um sistema de amortização constante, que é um sistema muito utilizado nos financiamentos imobiliários hoje em dia. Então, na realidade, é uma prestação que começa alta, porque ela incorpora muito juro. E a amortização é sempre a mesma. A amortização da dívida é sempre a mesma. Então, ela incorpora um juro alto no começo, e esse juro, com o passar do tempo, vai baixando. E a amortização não. A amortização não, ela é constante. Portanto, a prestação fica cada vez menor. Exatamente, a prestação vai ficando cada vez menor. Você começa com uma prestação alta e no fim do financiamento, você praticamente, a última prestação, por exemplo, você paga só a amortização. Porque aí o juros já zerou naquela altura do campeonato. Entendi. Né? Então eu estava precisando de uma tabela dessa e eu achei uma planilha pronta, ou semi-pronta. Nesse site? Nesse site, que você entra lá o valor, entra a taxa, né? E ele já calcula todas as prestações. E o número de períodos, é claro, aí já calcula as prestações, o valor de todas as prestações ao longo do tempo até a última. Então, repetindo o site, é www.sitecontabil.com.br/modelos. Modelos é justamente onde tem os modelos desses. De qualquer forma, eu vou me redimir do meu egoísmo, porque na época que eu arrumei essa tabela, eu achei tão legal que eu esqueci de criar um infodrop a respeito. Ah, certo. Então a gente pode agora aproveitar a dica aqui do Tony, né, e criar um infodrop sobre esse site que é realmente bastante útil. Certo, e a gente manda uma cópia para o Obama, porque eles têm lá problema de financiamento imobiliário, que aliás foi o que criou toda essa crise. Vou ver se o pessoal do Obama, quem sabe eles conseguem resolver o problema lá certo. E parar de disseminar o problema pelo resto do mundo, né? O Tarcísio, explica rapidamente para os nossos ouvintes, antes de eu ler o e-mail do Oswaldo Silveira, o que é ter seu próprio computador transformado num zumbi. Aliás, eu me lembro muito bem, quando eu fui para o Haiti, ainda fui na época do Papadoc, que tinha o serviço secreto dessa ditadura, era os Tonton Makut. Ah, eu lembro disso. Os Tonton Makut. E havia justamente disseminaram a lenda urbana, mas que o pessoal acreditava que os Tonton Makut, na realidade, não eram seres vivos. Eram zumbis. Eram zumbis, ou seja, eram cadáveres que foram desenterrados e por meio de magia foram transformados novamente em... O computador zumbi não é necessariamente um computador que sobrou no set de filmagem daquele Resident Evil, né? O Resident Evil, para quem não sabe, é um filme baseado, na realidade, num joguinho, na qual os heróis lutam o tempo todo contra zumbis, tá certo? Zumbis que comem cérebro, uma coisa horrorosa, né? Cérebro de pessoas vivas, obviamente. Certo. Você não teria graça nenhuma, né? Não, mas o computador zumbi, na realidade, é o seguinte, é um computador escravo, é um computador que foi escravizado por hackers. Na realidade, por crackers, né? Existe até uma diferenciação que o povo
em geral, os leigos em geral não conhecem, mas os hackers ficam muito magoados na hora que a gente chama o hacker daquele cara que invade sistemas para benefício próprio. Na realidade, tecnicamente, o hacker, ele invade sistemas, mas para mostrar a vulnerabilidade dos sistemas e não necessariamente, e não obrigatoriamente, para tirar algum proveito próprio dessa invasão. O cara que invade para tentar tirar um proveito próprio é o cracker. Certo. É O cracker seria o rompedor de barreiras, mas seria o arrombador, vai. Então ele entra para ir, por exemplo, entra numa conta bancária, ou então é o cara que dissemina cavalos de Troia pela internet, e você pode recebê-los de diversas formas, por exemplo, às vezes pelo simples ato de você visitar um site que contenha na sua página, né, a página de internet do site, a página HTML dele, contém um script malicioso. Então o próprio fato de você abrir a página num determinado site, muitas vezes, já faz acontecer ou melhor, já provoca a execução de um script malicioso que acaba abrindo uma porta no seu computador para instalar um programa troiano, né, um cavalo de Troia, na realidade. O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia é um programa que você instala sem saber das reais intenções dele, tá certo? Exatamente como os gregos e os troianos. Os gregos ofereceram um cavalo para os troianos em sinal da sua derrota. Eles estavam achando, né, quer dizer, eles estavam desistindo da guerra e entregaram esse presente para, entre aspas, né, presente de grego, né, daí vem a expressão. Timeo danae et dona ferentes. Exatamente. Traduzindo... Desconfie dos gregos mesmo quando eu te mando presente. Exatamente. Bom, de qualquer forma, vem da lenda de Troia aí, né, da história aí da lenda de Troia. Eles entregaram esse cavalo, mas na realidade dentro do cavalo tinha alguns soldados gregos que na madrugada, enquanto os troianos estavam lá fazendo as comemorações da vitória na batalha, eles saíram do cavalo e mataram lá alguns guardas e abriram os portões de Troia para que os gregos realmente invadissem a cidade. E o cavalo de Troia virtual, ou digital, é mais ou menos isso. Você aceita um presente, entre aspas, achando que é um aplicativo, ou achando que você vai ter uma vantagem, tipo aqueles e-mails que tá, clique aqui, porque você vai ganhar não sei o quê. Ou então clique ali porque, olha, seu nome está no SPC, você vai entrar lá para resolver. Aí, na realidade, você entra num site que instala no seu computador esse tal cavalo de Troia. Via script. Via script. E aí, o que ele vai fazer na sua máquina? Ele vai abrir as portas da tua máquina para invasão. Então, um cracker, né, ele vai poder tomar conta da tua máquina, sem que você saiba, pior disso, e vai poder utilizar a tua máquina, inclusive, para enviar spam, para enviar e-mails. Como é que vocês acham que essas milhões e milhões de spams circulam pelo mundo? Não saem tudo de uma máquina só, eles saem de dezenas de milhares de máquinas. Agora você diz, pô, mas esses caras que enviam spam têm dezenas de milhares de máquinas? Não, eles escravizam dezenas de milhares de máquinas. Transforma em zumbi. Eles utilizam máquinas de pessoas comuns, transformadas em escravas, né, em zumbis, para poder realizar esse tipo de tarefa. E o pior de tudo que eles usam a vítima como remetente. Então, de repente, e usam o caderno de endereços da vítima para mandar e-mails para amigos da vítima. Então, o sujeito recebe esses e-mails maldosos no nome de um amigo e, confiando no amigo, acaba clicando onde não deveria. E pior, o remetente faz isso tudo sem saber que está fazendo. Agora, o Oswaldo Silveira dá uma dica. Se você entrar em PC Mag, é a abreviação de PC Magazine. Uhum. PCMAG, pcmag.uol.com.br /conteúdo.php ponto de interrogação ID igual a 362, ou seja, é o item 362 desse conteúdo. Desse conteúdo. Você vai ter lá uma orientação como evitar que seu PC vire zumbi. E aqui, aproveitando, o Mauro Koch, ele dá uma dica também muito útil com relação a isso. Quem é usuário do Firefox, como é meu caso, o caso do Tarcísio, o pessoal que já desistiu faz tempo de usar frequentemente o Internet Explorer, tem que instalar aquele add-on
chamado NoScript. Porque na hora que você instala o NoScript, e cuidado, não basta instalar, você tem que perder alguns minutos para configurá-lo. Tá. Aí o que acontece? Você consegue decidir em quais sites você entra e o script pode ser ativado, e em quais sites você entra e o script vai ser perguntado se pode ser ativado ou não. Inclusive, se você, por exemplo, tentar entrar num site no qual, vamos dizer, o script não deva ser ativado, o que surge, o que o Firefox coloca na sua tela, em vez do site, ele não entra no site e coloca na sua tela uma mensagem, site definido como não confiável. Clique Sim. aqui para sair dele. Aí você clica e você sai simplesmente e não corre risco nenhum de ter algum script malicioso eventualmente sendo rodado e aí a consequente instalação de um spyware ou coisa pior na sua máquina. Exatamente, então essa é mais uma vantagem do Firefox, né? Exatamente. E falando nisso, o Mauro Koshi dá mais algumas dicas. Uma delas é você entrar, ter uma dica interessante sobre o Comodo Internet Security. Esse Comodo deve ser referente àquela ilha lá de Java, onde tem o dragão O dragão de Komodo. que é aquele Horroroso. lagarto horroroso. Com a boca podre. Que tem a boca podre. Você sabia que ele tem muitas bactérias na saliva? E sabe como ele não envenena, ele infecta a ele dá uma mordidinha. A comida preferida dele é gado bovino, né? Então ele dá uma mordidinha no boi ou na vaca. E assim, uma mordidinha aparentemente inocente. Aí ele fica lá e espreita, dias e dias e espera a vaca morrer de infecção. Depois ele vai lá e come. Danado é safado esse dragão de Komodo. É o lagarto monitor, são os maiores lagartos do mundo. Agora o lagarto de Komodo eu vi um ao vivo no zoológico lá perto de Sydney, na Ele é Austrália. enorme mesmo. É enorme, é um jacaré. É um bicho pré-histórico, realmente. Né? Dá medo. Agora, esse Comodo Internet Security deve dar medo nos crackers, né? Exato. Porque ele tem esse software, que é gratuito, hein? Atenção. Ele tem firewall, antivírus e anti-spyware. Ou seja, aqueles famosos 3 mosqueteiros que a gente Tudo fala reunidos sempre, num só. Tudo reunidos num só. E você encontra esse site no site www.comodo.com. Interessante. Olha, esse é o caso da gente dar uma checada, né, e uma testada para ver a real eficiência. Inclusive, ele diz aqui, o Mauro, que esse Comodo o livrou de um backdoor. E é um freeware. O que é o backdoor? Backdoor é porta dos fundos. Exatamente, é o programa que abre uma porta. Porque assim, o seu computador, só para você entender essa história de portas, né? Porta, no caso do computador, é uma espécie de figura de linguagem, né? Que a gente utiliza. Sim, é uma metáfora. É uma metáfora, né? Porque na realidade não tem uma portinha física que você vai lá e abre, mas o seu computador, ele se comunica com o resto do mundo, inclusive com os próprios periféricos, do tipo impressora e coisas parecidas. Ele se comunica através de portas eletrônicas. Tá? Portas lógicas, que podem ser abertas ou não a partir de comandos. E é óbvio que a entrada de dados se dá, mesmo via internet, né, e principalmente via internet, através de portas que ficam abertas para o seu computador ser receptivo a esses dados. Pois bem, só que tem algumas portas que não devem ser abertas, porque são exatamente portas que os crackers se aproveitam para poder invadir sistemas, invadir os computadores. E o que esses programas backdoor, tipo backdoor ou troianos fazem é abrir essas portas, e aí o cracker lá do outro lado, ele tem um outro aplicativo, um outro programinha, que é uma espécie de, eles até chamam o mais simples deles de sniff de cheirar mesmo, ele fica farejando, ele fica procurando, fazendo uma varredura pela internet e farejando os computadores que têm aquelas portas abertas. E a hora que o tal do sniff acha um computador que tem uma porta aberta, aí já entra em ação um outro programa que aproveita e invade aquele computador que está com aquela porta aberta. Enfim, é toda uma série de ferramentas que eles possuem e a gente precisa ter as contra-ferramentas, né, as contramedidas para poder se proteger delas. Mas é uma coisa impressionante, né? Como
se essas pessoas usassem a inteligência que eles gastam Para o bem, né? para o bem, Para coisas produtivas. para coisas produtivas, seria uma coisa assim. Ô, Tarcísio, agora eu queria... Bom, alguns deles acham que estão usando a inteligência para coisas produtivas para o próprio proveito, né? Enfim, só que para coisas produtivas, porém ilegais, né? Que é o caso desse cracker aí que foi preso há poucos dias atrás aí pela Polícia Federal aqui no Brasil. Ah, sim. Né? Enfim, o cara agora se diz arrependido, diz que vai colaborar com a polícia e ele vai inclusive usar os conhecimentos, deixar os conhecimentos dele à disposição da polícia para pegar outros bandidos, né? Ele se regenerou, entre aspas. Claro, é um acordo que ele deve estar fazendo para reduzir a pena dele, né? Então ele vai... Deixar que tem um computador na cela. Deixar um computadorzinho na cela, quem sabe, enfim, ele vai passar a colaborar com a polícia eletrônica agora. Sim, mas sempre, olha, desde a época dos primeiros livros do Sherlock Holmes, sempre tem o famoso ditado que diz que para pegar um ladrão, nada como outro ladrão, né? Então. Tá certo, é o próprio ladrão que acaba pegando outro ladrão. Tarcísio, eu vou deixar aqui uma dúvida em suspenso para a gente poder discutir alguma coisa no próximo bloco. É do Luiz Azevedo. Ele mandou de uma... Bom, em primeiro lugar, ele pede colocar o número dos programas já apresentados, dos programas anteriores. Bom, agora com o site sendo reformulado, com o site aqui da Território Dourado, estamos passando por uma fase de transição, a gente vai fazer isso. E a dúvida é, atenção, grava isso, Tarcísio, que no próximo bloco nós vamos responder. Meu Nero gravou vídeo embaçado. O que será? Boa pergunta, mas vamos deixar para falar um pouquinho disso depois. Agora vamos ao intervalinho, segura aí, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Quando você entra em alguns sites que exigem um registro, pode escolher um apelido, que costuma ser chamado de username. Pois bem, existe um site que checa em uma lista de algumas dúzias de sites desse tipo, onde o username que você escolheu está disponível e onde já está tomado. Isso pode parecer mais uma brincadeirinha da internet, mas, pensando bem, esse serviço tem um efeito colateral fantástico. Quase todos os sites checados são muito interessantes e, portanto, são excelentes dicas de visitas. Basta clicar sobre o nome de um deles, qualquer, para que você possa visitá-lo e verificar o que ele pode ter de tão interessante que justifique sua inclusão nessa lista. Só por isso vale a pena dar um pulo nesse username check. Para acessar o username check, o melhor jeito é entrar em www.intermatica.org e procurar pelo Infodrop de número 878. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Quando a gente captura digitalmente, ou, como se diz, escaneia uma determinada imagem, isso normalmente é gravado no seu computador na forma de imagem. Mesmo se tratando de um texto, se você fizer isso, normalmente isso é salvado no seu computador na forma de uma imagem. Se você quiser mexer nesse texto, editá-lo, por exemplo, num Word, você não vai conseguir, porque na realidade isso foi armazenado na forma de imagem. A não ser que você utilize um software que se chama OCR, que traduzido para o português é um software de reconhecimento óptico de caracteres. O que esse software faz? Ele identifica no desenho daquela imagem gravada as letras e substitui cada uma delas pelos códigos correspondentes, gerando assim um documento editável, que pode ser aberto num editor de texto qualquer e pode ser inclusive alterado. Pois bem, como é que você pode conseguir um OCR, que normalmente é um software caro? Existe uma versão gratuita para esse tipo de software. Trata-se do Simple OCR, que se encontra em www.simpleocr.com/info.asp. Bom, se você não conseguiu anotar esse endereço, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e a seguir procurar o número
334-334. Lá você vai encontrar um link direto para o Simple OCR. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. O endereço por qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas, ou até palpitar aí na resposta dadas, as respostas dadas a dúvidas de outros ouvintes, tá bom? Vamos continuar a nossa lista. Aliás, o não, Nero gravou vídeo embaçado. Eu não entendi essa história de vídeo embaçado. O Nero gravar vídeo embaçado eu achei esquisito, porque o Nero é um programa de gravação de CDs, DVDs. Teoricamente, se você tem uma fonte de arquivo de vídeo e você pretende gravar um DVD, ou mesmo um vídeo CD utilizando o Nero, o fato da qualidade do vídeo sair embaçado, não sair embaçado, com som, sem som, na realidade depende das características do vídeo original. As características originais do vídeo, e não do Nero em si. O Nero, o que ele pode fazer é não gravar, ou gravar com engasgo, porque deu algum problema durante a gravação, então na hora da reprodução, sei lá, o vídeo fica travando toda hora, dá umas travadas, Então, eu no seu lugar, antes de tomar alguma providência contra o pobre coitado do Nero, tá certo? Eu daria uma investigada na qualidade do vídeo original que você tentou gravar usando o Nero para isso. Viu, Luiz Azevedo? Em computação existia uma frase que pelo menos a gente usava quando era programador, lembra, Tarcísio, os bons tempos, que a gente fazia programinhas? O Sim. famoso GIGO, lembra do GIGO? Garbage in, garbage out. Ou seja, se você colocar lixo no computador, o que você obtém é lixo. Quer dizer, se o original é uma porcaria, o Nero não vai fazer milagre. Vai acabar aparecendo uma porcaria aí no caso, né? Bom, Tarcísio, agora é que eu queria deixar bem claro. Atenção, senhora Roseli, esposa do senhor Felício Bonano Filho. Eu queria deixar bem claro que esse programa ganhou da Associação Paulista de Críticos de Arte o ano passado como o melhor programa do ano. Lembra disso? Nós fomos receber o troféu. É difícil esquecer, mas eu não li o e-mail. Agora eu estou curioso para saber o que você vai falar. Por quê? O Felício tomou um susto, porque pela terceira vez, e agora pela quarta vez, ele ouviu o nome dele no programa. E disse que a mulher dele disse que se eu estou lá, o programa deve ser muito ruim. Então eu queria deixar bem claro para a Roseli que o programa não é lá grande coisa, mas não é ruim, vai. E o Felício tá aparecendo no programa porque ele está dando uns palpites interessantes. É uma coisa, por exemplo, tem um site que acho... A internet pode produzir muito malefício nas crianças, mas obviamente se for bem orientado, e parece que o Felício sabe orientar, no caso seus filhos, não sei se são seus filhos, crianças pelo menos, ele achou um site para crianças, que diz que é um site que incentiva os pequenos a pesquisar e criar novas coisas, que eles definem como invenções. É mais para propor exercícios e experiências dentro das limitações da idade. Mas é um site muito interessante, porque o que está acontecendo, as crianças hoje, de tanto viver no mundo virtual, elas perderam o contato com o mundo real, quer dizer, saber manusear coisas, saber inventar coisas, saber, sei lá... Outro dia eu me lembro que eu peguei e fiz aquela famosa experiência, para criança, né? De pegar um palito de fósforo, encapar a cabeça com papel de alumínio, Sim. cortar e colocar uma espécie de lemezinho na parte de trás do fósforo, colocar na beira da mesa, aí com outro fósforo se acende embaixo, quando a cabeça encapada no alumínio inflama, pelo princípio da reação, sai um foguetinho. Sai um foguetinho. Bom, mas eles acharam aquilo um negócio assim, absurdamente fantástico. Imagina, você construir um foguetinho dentro de casa com um palito de fósforo. Né? Então, cuidado que se tiver crianças fazendo isso, por favor, tem que ter um adulto supervisionando. Exatamente, faça sempre com a supervisão de um adulto, né? Então, na realidade, o Felício dá um palpite muito interessante aqui, entrar no site
inventnow.org. Inventnow.org seria invente, sem o E final, e now.org. Então vale a pena dar uma visitada, vamos ver o que se propõe para as crianças para poder fazer esse tipo de coisa interessante, né? Uhum. Agora temos aqui um outro e-mail da Jaqueline. A Jaqueline diz o seguinte: antes de mais nada, quero dizer que aprendi muito ouvindo vocês. Na seção de eu trabalho, nos Correios, é muito frequente utilizar seus ensinamentos como ferramenta para desempenhar as atividades diárias, porque dispomos de poucos recursos tecnológicos. Que, aliás, a norma aqui do programa tem sido sempre qual? Em primeiro lugar, não fazer ouvinte gastar dinheiro. Ou seja, se existe um software pago e um gratuito, a gente tenta sempre indicar o gratuito. Uhum. E sempre tentar simplificar a vida das pessoas, e não complicar a vida das pessoas. Né? E diz aí, um colega dela se desesperou outro dia, porque precisava enviar um e-mail com um anexo de 3 megabytes, e o nosso servidor, no caso o servidor lá do Correio, da agência, da agência, ele limita a 1 megabyte no máximo o tamanho do anexo. Aí, desolado, após diversas sugestões que não solucionaram o problema e à beira de desistir, ela apresentou o YouSendIt, que foi uma dica que a gente já havia dado aqui faz um certo tempo aqui no programa. Deu aproveitando, é www.you, com Y, né? YU, send, de enviar, it, a coisa, tá certo? Você envia isto, né? Quer dizer, you send it, tudo junto. Esse YouSendIt, como é que ele funciona? É um site, você simplesmente entra nesse endereço que o Pierluigi acabou de dizer, www.yousendit.com, abre-se uma janela, e nessa janela você define, você preenche alguns campos. Uma delas é o seu e-mail, outra é o e-mail do destinatário, outra é uma janelinha para você escrever uma mensagem para o destinatário, e uma outra para você fazer um anexo de um arquivo. Ou seja, você faz o upload do tal arquivo, digamos, por exemplo, de 3 megabytes, você manda esse arquivo não como anexo, mas fazendo upload mesmo para o servidor do YouSendIt, e o YouSendIt manda um e-mail para o destinatário dizendo, olha, clica nesse link que você vai fazer o download desse mesmo arquivo. Obviamente parece que é uma semana que fica lá, ou 15 dias, fica um tempo determinado, depois é apagado. Aí diz, deu tudo certo. E vocês ganharam mais um admirador. E eu também, porque agora eles acham que eu sou um Einstein. Agora, tem aqui uma coisa que foi colocada, a Jaqueline colocou entre parênteses, eu não sei se a gente deve ou não deve ler. De qualquer forma, ela se refere à outra metade dela, sugeriu que... sugeriu que enviasse um e-mail contando esse fato, não só para agradecer, como para que saibam o quanto são úteis. Obrigado, a gente agradece por esse retorno, tá? Ela grava do site do Moacir, grava os nossos programas e produz para o marido uma despesa adicional, porque o que ela quebra de fones de ouvido, porque ela adormece com fone de ouvido. Certo, aí adormece, acaba quebrando, rompendo o fio, esse tipo de coisa, né? Tem alguma dúvida? Aqui, sim. A dúvida dela é, agora eu uso a internet do meu irmão, 2 megabytes de velocidade, o computador dele está a 30 a 40 metros do meu, e através de um roteador de link, ela conseguiu configurar o sinal. Infelizmente não deu para usar a anteninha para captar o wireless, por causa das barreiras. Mas compraram um cabo de rede... E olha, um cabo de rede de 30 ou 40 metros, quer dizer... boa, funciona muito bem, claro. Funciona muito bem. Bom, agora vem a dúvida propriamente dita. Ela usa o sistema operacional Windows XP e usa o Office 2003. Ocorre que de uns tempos para cá não tenho conseguido acessar sites a partir de links que recebo por e-mail. Por exemplo, me cadastro num site de compras que me envia um e-mail solicitando confirmação através de um link. Só que quando clico nesse local, aparece uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem: esta operação foi cancelada devido às restrições do seu computador. Contate o administrador de sistema. Haha. Mas eu sou administradora da minha Ferrari. Será que ativei alguma coisa sem saber? Se você deve ter ativado algum código de segurança, alguma coisa... Do programa de navegação, do programa de navegação. Quer dizer, que te impede de clicar desvairadamente sobre links que levam, como falou o Tarcísio no primeiro bloco, para sites com script perigoso. Agora, eu estou achando estranho, porque você falou que, tudo bem, você usa o Windows XP, beleza, e usa o Office 2003. Tá, na realidade, viu, Jaqueline, não acredito que o fato de você usar o Office 2003 não deva ter nada a ver com isso.
ou seja, o fato de você receber por e-mail algum link, e aí ao tentar conectar, clicando nesse link, você recebe essa mensagem. Na realidade, o que a gente precisaria saber mais detalhadamente de você, Jaqueline, é o seguinte: como é que você recebe seus e-mails? Usando um programa cliente para isso, do tipo Outlook Express, você utiliza o Outlook Express, aquele que vem junto com o Internet Explorer, já instalado junto com o Windows, para gerenciar ou suas contas de e-mail? Ou você tem uma conta tipo webmail? Porque veja, se você utiliza o Outlook Express, ou programa similar, tipo Eudora, coisa assim, na realidade, aí o problema pode estar nesse programa cliente. Por outro lado, se você utiliza um browser, quer dizer, um programa de navegação na internet, para acessar o site no qual você vai lá checar, via site da internet, a sua caixa de e-mail, aí muito provavelmente o problema vai estar no browser, enfim, no programa que você utiliza para navegar na internet. Agora, se a Jaqueline estivesse no telefone agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Se ela marcar, quer dizer, se ela selecionar o link que está, não clicar nele, mas selecionar o link, copiar, abrir uma outra janela do navegador, colocar como endereço, exato, e tentar acessar, ele permite fazer isso? Quer dizer, o seu computador vai acessar esse outro link? Essa é a minha grande pergunta. Tá. E outra coisa, né? Essa é uma pergunta para saber se a restrição está sendo imposta pelo programa de navegação, pelo programa que você está usando para receber e-mails, ou se realmente existe essa restrição de caráter mais geral no seu computador. Aí talvez você tenha que mexer nos itens de segurança do computador em si, as configurações do Windows XP, tá? Pode ser alguma coisa também a ver com o firewall, né? Pode ser que ele esteja utilizando o firewall e o firewall esteja barrando o acesso. Não sabemos. Na realidade, agora, seria interessante você mandar mais detalhes para a gente, Jaqueline, no sentido de explicitar melhor quais os programas que você usa para acessar ou para tentar acessar esse link. Além do Windows XP, claro, que você já disse, o Office 2003, que aparentemente não tem nenhuma relação, saber qual é o programa de navegação. Você tentar, quem sabe, viu, Jaqueline, um outro programa de navegação. Entra no Google, por exemplo, se você já não fez isso, www.google.com.br. Hoje, na página, que é bem limpa lá do Google, tem um link para você baixar e instalar o Google Chrome. O Google Chrome é um outro programa de navegação na internet. É uma alternativa ao Firefox, é uma alternativa... Mas ele funciona no XP? Funciona no XP e no Windows Vista. Eu tenho instalado em dois, tanto no XP quanto no Vista. Funciona. Tá? Então, por exemplo, é uma experiência que você pode fazer, baixar o Google Chrome, instalá-lo e tentar navegar usando o Google Chrome e verificar se pelo Google Chrome esse tipo de restrição aparece também. Se não aparecer, está matada a charada. Quer dizer, é o programa de navegação que você está usando hoje que está impondo essas restrições. Se tornar a aparecer mensagem desse tipo, né, dessa natureza, operação cancelada devido a restrições do seu computador, bem, então aí o buraco está mais embaixo, digamos assim. Aí é um problema da configuração do Windows XP que está causando essa restrição. Aí precisa procurar exatamente onde você vai desbloquear isso, tá? Mas faça essa primeira experiência. Baixe, por exemplo, o Google Chrome, tente navegar pelo Google Chrome e clicar nesses links que você recebe via Google Chrome. Tem um site aqui, uma dica interessante. www.radarsync.com. Esse RadarSync é R-A-D-A-R, radar, emendado com S-Y-N-C. radarsync.com. Você vai dizer, Pierre, o que esse programa faz? Não tenho a menor ideia. Também não. Só que é ótimo e é grátis. É grátis. Agora, quem mandou essa mensagem? O Vale. O Vale. Se o José Carlos Vale falou que é ótimo e é grátis, ele deve ser ótimo e deve ser grátis. E então... aí fica, nem que seja por curiosidade, né? Uma visita obrigatória a esse endereço aí, www.radarsync.com. Porque agora eu também fiquei curioso, eu quero saber para que serve esse tal desse radarsync.com, tá certo? Enquanto isso, a gente vai lendo outras dúvidas. Quem sabe haverá tempo hábil da gente descobrir uma coisa que se refira a esse programa, ou a esse site, né, no caso. O Marcos da Moca, ele tem uma dúvida e tem um esclarecimento. No esclarecimento, acho que o Marcos não entendeu bem onde estava a minha crítica.
diz o seguinte: no outro dia no programa foi mencionado que o MIN do Gmail é como se fosse algo ruim. Mas não, em todos os e-mails aparecem os e-mails enviados e os recebidos. E o MIN aparece nos e-mails enviados. Eu sei disso. A crítica não foi sobre o fato de aparecer o MIN. A crítica foi sobre o fato de não aparecer eu. É um problema de português, não é um problema de informática. Na realidade, eu acho que eu já entendi a lógica. É enviado por mim. Por mim, Quer dizer, acho que fica subentendido o enviado por, né? Se subentender o enviado por, vai o mim. É que, na realidade, é uma tradução que é um erro de tradução muito comum quando você passa do inglês, onde o I e o me tem funções diferentes, que seriam em português eu e mim. Só que quando você diz quem mandou, eu, você não diz quem mandou, mim. Quem mandou mim? Mim. Mas tudo bem, era um problema de português, viu, Marcos? Não, o mim eu entendi para que serve e é muito útil. Agora, a dúvida é o seguinte: eu posso configurar meu notebook para pausar o disco rígido enquanto estiver vagando pela internet, para economia de energia quando estiver usando a bateria? Eu não sei se é possível, mas agora eu te pergunto, quando estiver vagando pela internet, normalmente o browser, ele cria aqueles famosos arquivos temporários, né? E os arquivos temporários, eles são gravados no HD. Eu não sei se você pausar o HD, você não acaba criando um obstáculo para a navegação, tá certo? Porque, por exemplo, quando você no teu navegador clica aquela flechinha, volta para trás e vai para frente, quando se diz volta para trás, ele não volta, ele não acessa de novo aquele site e puxa de novo a página anterior. Exato. Ele vai nos temporários e pega aquela página que já está gravada nos temporários. Então eu acho que não vale muito a pena você tentar economizar a tua bateria dessa forma, Pierluigi, enquanto você estiver navegando, né? Acabei de descobrir para que serve o Radar Sync. Tá interessado? Agora tá todo mundo interessado. Eu acabei aqui dando uma entradinha rapidamente na internet, no endereço www.radarsync.com, e descobri o seguinte: tem lá o aviso: Stop searching for drivers and apps updates. Ou seja, pare de procurar por atualizações de drivers e aplicativos. Faça as atualizações gratuitamente com o Radar Sync. Então, pelo que eu estou entendendo, esse Radar Sync é um software que você instala na sua máquina e ele identifica quais aplicativos e quais drivers você tem instalados na sua máquina e fica realizando, imagino eu, uma busca periódica ou uma busca incessante, sei lá de que tipo, por atualizações dos drivers e também dos aplicativos que você tem instalado na sua máquina. Então, imagino eu que ele automaticamente faça essas atualizações sem a necessidade de você ficar tendo que se preocupar com isso. Ele se preocupa com esse detalhe, né, das atualizações de drivers e aplicativos. Tá? Então, essa foi a dica do José Carlos Vale, que a gente acabou descobrindo nesse momento para que serve. Tá certo? www.radarsync, esse sync é com y.com. Nós temos aqui uma dica muito interessante do Milton Ferreira da Silva. Diz: outro dia vocês falaram sobre configurar a conexão banda larga 3G no Linux. Tá. É possível sim configurar. As novas versões das principais distribuições já trazem ferramentas de configuração para isso. Que ótimo. É possível também o uso de scripts prontos que existem na internet. Então ele dá dois exemplos aqui, que é o Smart Connect 3G.wordpress.com. Acho que nesse site, Smart Connect 3, algarismo 3G.wordpress.com, existem scripts já prontos. E tem dicas muito interessantes, aliás é um site que eu aconselho todo mundo a consultar periodicamente, que é o www.guiadohardware.net. É um site maravilhoso, então eu repito, www.guiadohardware.net, e no caso aqui, /tutoriais, /3G-Linux. Aí é tranquilo, né? Tá, e tem também, para quem utiliza particularmente a versão Ubuntu, ele passa aqui também um outro exemplo, que é o Ubuntu Forum Brasil, né? O Ubuntu Forum-br.net.
.org. Então isso para quem usa essa distribuição Linux, que é bastante poderosa, completa e gratuita, como todas as demais, né? Mas você pode obtê-la, inclusive eu acho que é essa que dá para obter via CD, né? Se você entrar no site do Ubuntu e solicitar um CD, eles te enviam gratuitamente um CD de instalação dessa distribuição particularmente. Então, para quem se interessa em entrar no mundo Linux, é uma boa porta de entrada aí, tá? Agora, o que eu queria reiterar, e isso eu não sei se já existe disponível na internet ou não, porque eu confesso que faz alguns meses que eu tentei e não consegui achar um driver que fizesse aquela anteninha da D-Link funcionar com Linux. Deixa eu explicar. É uma coisa meio antiga, meio arcaica, tá? Mas tem muitas pessoas, e eu sou uma delas, tem um computador mais antigo que não tem o cartão wireless embutido. Eu tenho um notebook meio antigão, assim, que aliás foi o José Carlos Vale que configurou para você. Configurou para mim, né? Ele pegou um Frankenstein ali, montou umas coisas, enfim, está funcionando até hoje, está muito bem. Aí eu queria me conectar na internet usando esse computador, só que ele não tem... eu não queria conectar via rede, né? Porque ele até tem a plaquinha de rede, mas eu queria conectar wireless. Então, eu descobri na época, e ainda tem para você comprar, não uma placa wireless para instalar, mas uma anteninha wireless, um dispositivo de antena wireless para captar sinal wireless que você conecta diretamente na saída USB. É como se fosse uma placa, mas externa e não interna. É uma placa que você não instala, mas você conecta na USB. Eu achei muito interessante, funciona muito bem, é da D-Link. Aí eu instalei, funcionou perfeitamente no Windows. Bom, mas esse computador ele tem dual boot, ou seja, eu posso iniciá-lo também com Linux. E quando eu o inicio com Linux, não há nem na D-Link nenhum driver disponível que permita configurar esse dispositivo para o Linux. Bom, com certeza nesse exato momento tem pelo menos umas 2 dúzias de ouvintes que usam o Linux, que tem o D-Link, que já conseguiram e estão já entrando na internet para te mandar um e-mail. Exatamente, dizer, então quem sabe, por isso que eu estou relatando a minha experiência aqui, porque de repente tem até alguém que já tenha descoberto essa solução aí. Tá essa solução. Aliás, por falar em solução, nós temos o Jorge, que é um dos nossos mais jovens ouvintes. Ele tem 70 anos e é um jovem iniciante no mundo da informática. Diz, eu sou assinante do provedor Terra e uso o MSN para me comunicar com minha filha e neta que estão no Japão. Jorge. Jorge, de que bairro? Liberdade. Liberdade. Tá certo. Há cerca de 2 semanas atrás, quando eu ligava o PC e havia conexão, aparecia um balão dizendo que o Speed estava conectado. Maravilha. Agora diz que o Terra é que está conectado. Bom, sei que os dois pertencem à mesma empresa, mas não sei dizer se houve migração de um para outro. Na realidade não é a mesma empresa, mas tudo bem. É que na realidade o Speed é a forma, digamos assim, é o meio de comunicação e o Terra é o provedor que permite autenticar esse meio de comunicação. Na verdade, quem paga a minha assinatura é meu genro, portanto não sei dos detalhes. Mas o problema não é esse. O problema é que a cada 10 ou 15 minutos aparece uma mensagem na tela dizendo mais ou menos o seguinte: a conexão está ociosa há X minutos e vai ser perdida em 30 segundos. E logo abaixo tem 2 opções para clicar. 1, manter-me conectado. 2, tornar a desconexão automática. Fechando a janela, ou então clicando em manter-me conectado, que é o que eu faço sempre, a conexão não cai. Mas essa mesma janela reaparece alguns minutos depois, e isso se repete a cada 10 ou 15 minutos. Se eu não clicar, a conexão simplesmente cai. O que é isso? Visitei alguns fóruns, uns dizem que pode ser problema de spyware, ou Trojan, vírus, outros dizem que pode ser problema no modem, outros dizem que o problema é no provedor, da migração do Speed para o Terra. Já tentei consultar o suporte técnico do Terra, via net online, mas o serviço está sempre ocupado. Aliás, agora saiu uma lei que não pode estar sempre ocupado. Não pode estar mais sempre ocupado. Agora, tenta ligar de novo, que agora os caras podem levar multa. Parece que a multa chega até 3 milhões de reais. Nossa. Socorro, me ajudem, não aguento mais ficar clicando a cada 10 minutos. Muito obrigado pela atenção. Jorge, existe, ou existia pelo menos, quando eu usava o Windows 98, aliás,
que aliás tenho num dos meus computadores, ainda tem o Windows 98, existia uma rotinazinha que a gente criava em DOS, que era o famoso ping, né? O ping, deixa eu explicar, é um comando. Na realidade, é um comando que você executa a partir da linha de comando DOS ou algum outro ambiente que permita simular comandos a partir do DOS, né? Tipo um comando, o shell do DOS do Windows ou coisa parecida. E o ping, o que ele faz? Ele checa a atividade de um determinado site. Então, se você colocar lá ping, espaço, e o endereço, por exemplo, ping, www.territorioeldorado.com.br. Escreve tudo isso. Ping, espaço e o endereço de um determinado site. O que esse comando ping faz? Ele vai acessar esse site e, se acessá-lo, ele devolve uma informação justamente referente ao tempo de acesso, de ida e volta da informação a esse site. Na verdade, ele serve para você verificar se um determinado site está ativo ou não e qual é o tempo de resposta desse site. Agora, se você faz isso, manda entrar num loop, numa rotina que faz isso o tempo todo, a tua conexão obrigatoriamente está sendo mantida ativa o tempo todo, porque o tempo todo ele está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Exatamente. Certo? Agora, uma coisa que acho bastante interessante é o seguinte: era muito comum uma conexão cair quando ela era discada. No caso dele, ele tem uma conexão speed, né? É isso que acho muito estranho. Então deve ser um problema de configuração do seu provedor, do seu fornecedor do serviço. Faz uma coisa. Você deve insistir em ligar lá para resolver esse problema Insista técnico. com o Terra, porque acho que o problema é do provedor mesmo. Tá certo. Tarcísio, nós chegamos no final de mais esse programa. Agradecemos a audiência. Isso. Agradecemos imensamente você estar ligado aqui nesse programa nessa última 1 hora e convidamos para que você se plugue no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Peruide. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.